Olá, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos chegando com mais um programa Caminhando Juntos, nosso encontro semanal aqui na Rádio Cristo para Todos, também nas redes sociais, na página no Facebook, no canal YouTube da Rádio Cristo para Todos. Espaço esse onde nós meditamos sobre a Santa Palavra de Deus, especialmente sobre a grande bênção que é pertencermos ao povo de Deus e podermos caminhar juntos em direção à pátria eterna. Esta é uma semana muito especial. Nosso país está em processo de eleições e no próximo domingo, então, nós vamos ter as eleições em alguns estados no país e a gente percebe assim um ambiente bastante carregado, um ambiente bastante tenso. E também se percebe algumas relações se desestabilizando. As pessoas movidas aí por suas paixões, se colocam às vezes umas contra as outras e a gente percebe então um ambiente pesado, às vezes dentro da própria família, dentro da própria comunidade, no município, no estado e no país. E nada melhor do que nós, filhos e filhas de Deus, buscarmos na Palavra de Deus a orientação sobre como Deus quer que nós hajamos, como Deus quer que nós nos comportemos, qual deve ser a nossa postura nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. E no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26, Deus, através do apóstolo Paulo, nos traz orientações muito claras, muito precisas para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã. Esta aqui é uma orientação específica para quem é filho e filha de Deus pela fé em Jesus. Essa aqui não é uma orientação para quem não é cristão. Essa aqui é uma orientação para quem é cristão, para quem é cristã, para quem é um filho, uma filha de Deus. E o que o apóstolo Paulo, então, diz aqui, divinamente inspirado? Eu tenho aqui em minhas mãos a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, da Escritura Sagrada. Então, em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, Paulo diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Espírito com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo. E ele diz, então, deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Você percebe, querido irmão, que há uma orientação clara. A partir do momento que você é cristão, a orientação é deixe que Deus, através do seu Santo Espírito, guie a sua vida. E não haja de acordo com os desejos da natureza humana. Já não é mais a sua vontade que deve prevalecer. Já não é mais você que vai determinar os rumos da sua vida. Não é você que tem as rédeas nas mãos para fazer o que deseja. Se você está em Cristo, diz o apóstolo, deixe que o Espírito de Deus dirija a sua vida. E ele continua no versículo 17, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Você percebe que a partir do momento em que a gente é cristão, a gente começa a travar uma luta com a gente mesmo. Começa a acontecer uma luta dentro da gente mesmo. O Espírito de Deus que habita em nós quer nos conduzir por um caminho, e a nossa natureza humana, corrompida desde a queda de Adão e Eva, a nossa natureza humana que nós herdamos de nossos pais, uma natureza corrompida, ela quer nos levar por outro caminho. Ela quer nos levar por outro caminho que não é aquele que o Espírito Santo deseja. Inclusive diz aqui que os dois são contra. Eles lutam um contra o outro. O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, diz o apóstolo Paulo. Os dois são inimigos. E agora, uma afirmação muito importante. E por isso vocês não podem fazer o que querem.
Paulo é muito claro, ele diz assim, vocês não podem fazer o que querem. Traduzindo isso para uma linguagem diferente, a gente poderia dizer, se você quer ir para o inferno, faça o que você quiser. É só você seguir a sua vontade. É só você seguir os desejos da natureza humana que ela automaticamente, fatalmente, inevitavelmente vai levar você para o inferno. Porque a natureza humana é contrária, diz aqui, ao que Deus quer. O que Deus tem planejado para você. Por isso essa afirmação muito precisa do apóstolo Paulo. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Agora o apóstolo Paulo começa a ser mais prático assim, em exemplificar cada uma dessas realidades. Ele diz assim, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, se a natureza humana nos leva para a condenação, nos leva para o inferno, o Espírito de Deus nos leva um caminho que nos tira de debaixo da lei, ou seja, nos tira de debaixo da condenação da lei. Porque o Espírito Santo vai nos levar aos braços de Deus, aos braços de Jesus, no qual nós vamos ter o perdão e a salvação. E, consequentemente, não estaremos mais debaixo da lei, ou seja, não estaremos mais debaixo da sentença de condenação. E aí Paulo agora, como eu disse, ele passa a exemplificar. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Veja, se nós deixarmos que a nossa natureza humana nos guie, ela vai fazer com que essas coisas citadas aqui apareçam. E muitas outras. Aqui, evidentemente, que o apóstolo Paulo, ele não esgota a lista de coisas ruins que a nossa natureza humana é capaz de produzir. E aí ele diz, repito o que já disse. Ele já tinha feito essa afirmação anteriormente e ele agora repete. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Há uma tradução da Bíblia que diz também, os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se nós nos deixarmos guiar pela nossa natureza humana, se nós formos pela nossa cabeça, pelos nossos desejos, pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, a nossa vida vai estar envolvida nestas coisas ruins, aqui, e neste caminho, envolvidos nestas coisas ruins, nós estaremos nos encaminhando, não para o reino de Deus, mas pelo reino das trevas, para a condenação eterna. Aí o apóstolo Paulo agora apresenta a parte mais bonita, a parte mais linda desse texto, ele diz, mas o Espírito de Deus produz, ou seja, se for o Espírito de Deus que guia a nossa vida, então, o que o Espírito de Deus vai produzir em mim e por meio de mim? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Evidentemente que também aqui ele não faz uma lista completa, né? Ele cita exemplos de coisas boas que o Espírito Santo produz em nós. E eu vou repetir. O amor que é o vínculo da perfeição. E aqui não se trata de qualquer amor, não é o amor carnal, não é o amor entre um homem e uma mulher, não é o amor entre um pai e um filho, ou um filho e o seu pai, ou um filho e a sua mãe, mas é o amor de Deus, o amor agape. O amor incondicional, o amor que não pergunta se o outro merece ou não merece ser amado, o amor que também não espera nada em troca. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E aí Paulo diz, e contra essas coisas não há lei.
Ou seja, não há condenação, como eu já disse anteriormente, para aqueles que são guiados pelo Espírito e no Espírito vivem esses frutos. Usufruem desses frutos e compartilham esses frutos com as outras pessoas. Na continuação, o apóstolo Paulo diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então veja, estar com Cristo é como que estar na cruz, crucificando essa nossa velha natureza. Ou seja, matando ela diariamente, afogando ela diariamente, conforme diz Paulo num outro texto, através de um arrependimento diário. Se percebe então que a maior luta que nós travamos enquanto cristãos é conosco mesmo. É com a nossa natureza humana, pecadora, corrompida, que quer nos levar para longe de Deus e que nos leva a produzir essas coisas ruins, que ofendem a Deus e que nos colocam debaixo da lei, debaixo da sentença de condenação. Por isso o apóstolo diz, quem é de Cristo crucifica a sua natureza humana, junto com as suas paixões e maus desejos. E ele continua dizendo que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. É uma exclamação aqui. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Que a nossa vida não seja controlada por nós mesmos, pela nossa natureza humana corrupta, que é contrária à vontade de Deus. Conta-se que um recém-convertido foi perguntado pelo missionário que teve o privilégio de anunciar o evangelho para ele. Já convertido há algumas semanas, alguns meses, o missionário perguntou para ele, como é que você está se sentindo agora que você é cristão? E o convertido disse, eu me sinto como se dentro de mim houvessem 2 ursos. E aí o missionário perguntou, e qual é o urso que prevalece no dia a dia da sua vida? E o recém-convertido disse, aquele que eu mais alimentar. Aquele que eu alimentar no dia a dia, esse vai prevalecer. E esse recém-convertido falou uma grande verdade. Nós temos dentro de nós esses 2 ursos, essas 2 naturezas, a nossa natureza corrompida e a nova natureza criada pelo Espírito de Deus que passa a habitar em nós. Quem vai controlar a nossa vida? O apóstolo Paulo diz aqui que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Agora, como é que o Espírito de Deus controla a nossa vida? Como é que o Espírito de Deus é alimentado em nós? Pela palavra, pelo sacramento da Santa Ceia. O Espírito Santo, ele age por meio da palavra e do sacramento. Esses foram os meios da graça, meios instituídos, estabelecidos por Deus, pelos quais ele graciosamente nos visita e age em nós. Agora, se nós deixarmos de alimentar o Espírito, de alimentar essa nova natureza, evidentemente quem vai crescer, quem vai tomar espaço, quem vai controlar a nossa vida é a nossa natureza humana, pecadora, corrupta e contrária à vontade de Deus. E aí, concluindo, o apóstolo diz assim, nós não devemos ser orgulhosos, ou seja, nós precisamos reconhecer que não está em nós a capacidade de agradar a Deus, que não está em nós a capacidade de fazer a vontade de Deus, que nós dependemos da ação de Deus por meio do seu Santo Espírito, que nos leva à fé em Cristo e por meio de Cristo nos resgata, por meio de Cristo faz de nós novas criaturas e nos conduz pelo caminho da fé para a vida eterna. Nós não devemos ser orgulhosos nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Ou seja, nosso foco, a nossa atenção está em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que prometeu enviar o seu Espírito Santo, enviou o seu Espírito Santo e por meio do Espírito Santo continua agindo em nossos corações e em nossas vidas. Portanto, querido irmão, o apóstolo Paulo nos aponta 2 maneiras de agir. Uma é seguir o nosso instinto, a nossa natureza humana, e produzir esses frutos ruins. Entre eles está aí as invejas, as bebedeiras, as farras, a desunião,
que tanto está se percebendo hoje em nosso país, em nossa igreja, em nossas famílias, desunião. Isso não vem de Deus. Essa desunião é provocada pela natureza humana. É porque nós estamos nos deixando guiar pela natureza humana. Nós podemos trilhar esse caminho, ou nós podemos, diz o apóstolo Paulo, deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Aí nós vamos ter o amor, a alegria, a paciência, a delicadeza, o domínio próprio, né? Essas virtudes tão importantes que é fruto do Espírito. Alguns dizem frutos do Espírito e há estudiosos da Bíblia que colocam todas essas virtudes como o fruto do Espírito produzido em nós. Não importa qual alternativa que nós escolhamos, se são frutos ou fruto. O que importa é que quando o Espírito Santo age em nós, então coisas boas vão estar em nós. Coisas boas vão fluir a partir de nós e vão se realizar a partir de nós. Que nessa semana, né, de tantas acusações, de tantas indagações, de tantos confrontos, que você lembre que você, como cristão, é guiado pelo Espírito Santo. Que você se deixe guiar pelo Espírito Santo. Que você se coloque diante da palavra, que você se coloque na igreja, diante do altar, para receber o sacramento da Santa Ceia. E que o Espírito de Deus controle a sua vida. E que você possa, por onde você andar, você possa compartilhar com as pessoas esses frutos. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Não importa quais são as suas convicções políticas, quais são as suas convicções ideológicas, se você vai poder votar ou se você não vai poder votar, se você está no Brasil ou fora do Brasil, guiado pelo Espírito Santo. Ali onde você estiver, você vai poder viver e compartilhar essas coisas boas. E aí sim, aí você estará fazendo toda a diferença na vida de muitas pessoas, no município onde que você mora, no estado onde que você mora, no Brasil e no mundo. Porque daí Deus vai estar agindo em você e por meio de você. E Deus vai fazer coisas maravilhosas, coisas grandes na sua vida e na vida de muitas pessoas. Bênçãos que não vão durar 20, 30, 40 ou 50 anos. Bênçãos que durarão para todos sempre. Bênçãos eternas que Deus tem preparado para todos aqueles que creem em Jesus e que, guiados pelo Espírito Santo, trilham o caminho da fé em Jesus. Deus conceda a você essa sabedoria que vem da palavra, para que você seja, nessa semana e em toda a sua vida, guiado pelo Espírito Santo. Forte abraço para você, Deus abençoe você e a sua família, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.